Nesse momento eu gostaria de convidar você a abrir a santa palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 9, versículo 17. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. É um texto conhecido, é um texto que nós conhecemos de cor e salteado, mas que nós vamos nesta tarde abençoada tirar alguns ensinamentos deles aqui para nós, em nome de Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Deus, Ele é fiel. Glorioso seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo 17. Também vai estar passando aí no seu smartphone, na sua Smart TV. Vai estar passando aí para você poder estar lendo aí junto comigo. A palavra de Deus que diz assim: tenham cuidado, pois os homens os enganarão, os tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de homens e governantes e reis, como testemunhas, eles e os gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês quem estarão falando, mas o Espírito Santo do Pai que estará falando por vocês. Amém? O Espírito Santo do Pai que estará falando por vocês. Pai, a tua palavra foi lida nesse momento. Nós cremos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem poder para romper qualquer barreira e operar qualquer milagre. Por isso, pelo nome de Jesus, faça, Senhor, segundo a sua vontade, faça segundo aquilo que o Senhor tem pretendido para nós. E em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um, hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é um texto muito lindo, porque é um texto onde Deus, Ele simplesmente está dizendo para o seu povo não se preocupar com o que falar. Às vezes existe uma preocupação muito grande na nossa vida, às vezes existe uma preocupação muito grande quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós vamos levar a palavra de Deus a alguém, quando nós vamos tentar falar do nome de Jesus. Mas aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Por quê? Porque ela fala que o Senhor é quem vai falar através de nós. E por que isso, pastor Carlos? Meu irmão, eu estou lendo um livro maravilhoso. E se você quiser ler esse livro, você pode estar adquirindo em qualquer loja aí, gospel. Aqui na cidade nós temos duas, tanto a Sazar como a Semeador. Eu comprei na Semeador o meu livro. E ali fala de 12 homens extraordinariamente comuns. 12 homens extraordinariamente comuns. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que os apóstolos de Cristo eram supermens. Nós achamos que os apóstolos de Jesus eram os Avengers, os Vingadores, né? A gente acha que muitas vezes Pedro era o incrível Hulk, que Mateus era o Homem de Ferro, e aí por diante, e aí também nós achamos que os homens de Deus, que Deus levantou, os 12 apóstolos, eram homens que não tinham erro, eram homens sábios, extremamente sábios. Mas quando nós olhamos esses homens e nós estudamos através deles, nós vemos que esses homens
eles eram homens comuns. Isso é o que chama muito a atenção. Eles eram homens comuns que não tinham poderes e habilidades extraordinárias. Olha só para você ver, eu anotei aqui alguns deles: Simão, André, Tiago, Felipe, João, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas e Judas o traidor. Meu irmão, todos eles precisavam de um segundo nome para ser reconhecido, nem famosos eles não eram. Sabe por quê? Porque quando falava de Pedro, associava a Simão. Quando falava de André, associava-se a Pedro, que era irmão de André. Quando falava de Tiago, falava de João, e os dois eram conhecidos como filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Felipe era o contador de números. Bartolomeu era aquele que tinha um pouco mais de prosperidade, vamos dizer assim. Mateus era o cobrador de impostos. Tomé era o dídimo, que depois passou a ser conhecido como o incrédulo. Tiago era o filho de Alfeu. Não podia falar que era só Tiago, porque era cheio de Tiago. Tinha que falar que era filho de Alfeu. Simão era conhecido como nacionalista. Judas, não o traidor, mas Judas, ele tinha o nome de Tiago, e é ele que nós vamos falar sobre dele daqui a pouquinho aqui. E também o outro Judas, que tinha como um traidor. Então eram homens comuns. Eram homens que andavam na rua e não davam autógrafos. Eram homens que andavam na rua e eram simplesmente pessoas normais, como eu e como você. Eram homens que foram escolhidos a dedos por Jesus, não sabemos por quê e qual era a habilidade que eles tinham, que Jesus os escolheu, mas que agora estavam na relação dos 12 homens que andavam ao redor de Jesus. Olha só, nós temos o conhecimento que na palavra de Deus diz o seguinte, que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos e nem vinhos velhos em odres novos. Porque se for colocar vinho novo em odre velho, o odre arrebenta. E aí eu pergunto para você, como chega Jesus, o Todo-Poderoso, o grande Deus, e seleciona 12 homens comuns, e agora ele quer colocar dentro desses homens, que são então até odres velhos, o poder do céu, o poder que vem do céu, o poder maravilhoso de Jesus. Essa semana, abrir um parênteses, essa semana eu estava assistindo, está tendo muita reprise do Fique em Casa, né? Está tendo todo lugar está tendo reprise do Fique em Casa. E no Sport TV, na televisão, todos os canais de esporte estão passando reprises. E eu estava vendo a reprise do título do Ayrton Senna de 1988. Meu Deus, que timaço que tem. Ayrton Senna, naquela época, pilotava a McLaren, que era também conjugada com a Honda, e ele tinha como parceiro de equipe nada mais, nada menos do que Alain Prost. Eram os dois principais pilotos do mundo em uma só equipe, McLaren e Honda. Olha só que coisa de louco. De todos os percursos, de todas as corridas que eles fizeram, eles ganharam todas, só não ganharam uma. O resto eles ganharam todas. O que o Prost não ganhou, o Senna ganhou, se eu não me engano foi 22 ou 23 do Senna, o resto do Prost e uma que eles não ganharam. Foi coisa de louco. 1988 foi coisa de louco. Mas nós chegamos à nossa atualidade, nós temos um homem chamado Lewis Hamilton. Lewis Hamilton.
Esse homem, ele já ganhou 8 títulos mundiais de velocidade pela Mercedes. Mas aí vem uma curiosidade que eu deixo para você também meditar na sua casa. Será que se Hamilton dirigisse o carro da McLaren de Senna em 1988, ele conseguiria ganhar o título? Vou além, será que o Senna, dirigindo a Mercedes de Hamilton, ele conseguiria ganhar o título? Talvez sim, talvez não. Nós temos no mundo do futebol o Rei Pelé. Para nós, ele é conhecido como Rei Pelé. Pelé, em 18 anos, ele ganhou 20 títulos, de 1956 a 1974. 20 títulos. O Rei Pelé. Maravilha. Mas aí aparece Lionel Messi, o argentino, que de 2003 a 2020 ganhou 36 títulos em 17 anos. Inclusive, foi campeão mundial. Então nós vemos que, será que se colocássemos Messi para jogar na época do Pelé, ele conseguiria ganhar esses títulos? Será que se nós tirássemos Pelé daquela época e colocássemos para jogar bola hoje, lógico que no auge da sua vida, será que nós conseguiríamos tirar algum título, ver Pelé ganhar algum título? Pastor Carlos, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer para você que não importa, porque muitas vezes as pessoas tentam colocar a mim e colocar a você em odres velhos, mas nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sobre nós existem vestes novas, sobre mim e sobre você existem vestes novas, e essas vestes celestiais não cabem mais em odres velhos. Para nós são necessários odres novos. Com Judas tentaram fazer igual. Sabe por quê? Porque esse rapaz chamado Judas, ele já tinha um nome. O nome dele era filho de Tiago. Em Mateus, livro de Mateus, em Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós já podemos ver que ele já é denominado filho de Tiago. Mas vai além. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 3, ele é chamado de Tadeu. Tadeu significa lebeu. Lebeu é uma forma com a qual o judeu chama a pessoa de criança de colo. Ou seja, Mateus estava chegando e dizendo para ele assim, Mateus é criança, Tadeu, Judas Tadeu, é criança de colo. Não sei se menosprezando, não sei se passando alguma coisa, se teve ali algum diálogo que foi necessário dizer isso. Mas Mateus disse que ele era uma criança de colo. Então Judas, até aqui, não era chamado pelo seu próprio nome. Ele havia sido chamado de filho de Tiago e havia sido chamado de Tadeu, lebeu, criança de colo. Mas o pior de tudo, foi que lá em João, capítulo 14, versículo 22, ele recebeu uma conotação não muito boa. Eu vou ler para você. Nós já estamos encerrando. Eu vou ler para você a conotação
que esse rapaz recebeu? João disse assim, olha, no capítulo 14, no versículo 22. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Olha só o que João diz aqui. Disse Judas, não o Iscariotes. Ele deu a Judas uma conotação de um traidor. Ele colocou Judas e ele disse para Judas, o Tadeu, ele disse para Judas, filho de Tiago, ele disse para esse Judas assim, olha, esse não é o Judas, mas não é o traidor. Então nós vemos que esse rapaz, na Bíblia, ele teve vários nomes, mas ninguém, então, até aquele momento, havia chamado ele pelo seu próprio nome. Meu irmão, você tem uma identidade, você tem um nome, você tem algo que atraiu a atenção de Deus, e você não pode aceitar de forma alguma que as pessoas tentem te colocar em odres velhos, porque você é uma pessoa nova, renovada, você é uma pessoa que foi chamada por Deus, você é uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo de Deus, sobre você existe a autoridade do Espírito Santo, e é por isso que pelo nome de Jesus, você vai morar no céu, e em você não cabe mais odres velhos, em você não cabe mais vestimentas velhas, você foi renovado pelo sangue do Cordeiro, o sangue que limpa todos os pecados e que deixa-nos limpos e alvos como a neve. Por isso eu digo para você, não importa o nome que estão tentando colocar em você, não importa o apelido ou a conotação que estão tentando conjugar você, em nome de Jesus de Nazaré, o poder de Deus está sobre você, e em nome de Jesus, você vai brilhar aonde você está. Não importa se existe crise, não importa se exista pandemia, se a pandemia vai se estender ou não, em nome de Jesus, você vai brilhar, você vai ser abençoado, na sua casa não vai faltar nada, na sua vida as melhores oportunidades virão, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não importa se talvez estão te querendo colocar em um lugar que não é seu. O que importa é o lugar que Deus tem para você. E Deus tem odre novo, porque você foi renovado. Por isso, pelo nome de Jesus, creia no fundo do seu coração que você é um escolhido de Deus e abençoado por Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você. Pegue na sua mão aí também a chave, a carteira de trabalho. Pegue aí um copo com água. Nós vamos abençoar a sua vida. Não importa se estão tentando colocar você em outro lugar que não é o seu. Não importa se estão dando nomes para você. O importante é o que Deus tem para você em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu abençoo cada vida, cada um aqui, meu Pai, que está colocando diante de Ti a chave do carro, que está colocando, Senhor, o copo com água, a carteira de trabalho, ou não tem nada para colocar, mas ela está ouvindo. Nesse momento, entra com o Teu Espírito Santo. Não permita que
as pessoas determinem o estado de vida dela. Pelo contrário, que ela possa ser abençoada por ti e que o Senhor, que apenas o Senhor possa traçar os caminhos dela. Em nome de Jesus, eu abençoo este lar, eu abençoo essa empresa, eu abençoo essa família e eu profetizo o milagre de Deus na vida de cada um, hoje e sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Olha só, para concluir a mensagem. Tentaram dar tantos nomes para Tadeu, Lambeu, Labedeu, filho de Tiago. Tentaram colocar vários nomes nele, mas ele não aceitou, porque ele sabia que ele tinha um chamado. E sabe qual era o chamado dele? O chamado era um chamado de bênção. Ele foi chamado para abençoar. E a palavra de Deus diz, através do relato de um historiador chamado Eusébio, que esse homem chamado Judas, ele foi até a Mesopotâmia pregar o evangelho. Na Turquia, Mesopotâmia, na Turquia. E lá ele conheceu um rei que tinha uma lepra muito forte no corpo, uma doença incurável, segundo a história. Mas que quando esse rei recebeu a bênção, a imposição de mão de Judas, esse mesmo Judas, que agora sabia quem ele era, a partir do momento que Judas orou por ele, aquele rei foi curado. E nunca mais houve enfermidade na vida dele. Acredite que o que Deus tem para você é peculiar. Você é abençoador. Não aceite o que as pessoas falam, não aceite os odres velhos que as pessoas tentam colocar em você. Em nome de Jesus, você é um filho de Deus, escolhido para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos despedir nesse momento, crendo que a graça de Deus está sobre a nossa vida. Olha só, foi um prazer estar com vocês aqui, viu? Foi um prazer estar com vocês, que eu espero que você possa compartilhar essa live com alguém que precise ouvir a mensagem de Deus. Eu espero que você possa compartilhar com alguém essa palavra maravilhosa que Deus trouxe para nós nessa tarde, porque em nome de Jesus, a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Amém? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.